No episódio anterior do Dossiê do Sono, pudemos entender como o ato natural de dormir desempenha um papel central em nossa saúde. O equilíbrio emocional é um desses importantes benefícios. Foi a partir do sono profundo dos nossos ancestrais, por exemplo, que esse QI emocional serviu de cola afetiva no desenvolvimento de grandes comunidades de seres humanos, emocionalmente estáveis e intensamente sociais. Então notamos que o mundo como o conhecemos hoje não foi criado só durante o estado de vigília, enquanto estamos acordados. Inclusive, o sono serviu de portal para a concepção de um outro mundo, o mundo dos sonhos. Oi, esse é o Imago Mundi, o podcast da Inspira. Aqui, como em todos os nossos canais, a gente produz conteúdo de auxílio no processo do autoconhecimento, articulando elementos da mitologia, da escrita terapêutica, da psicanálise e da psicologia analítica. Se você gosta desses assuntos, já clique no botão curtir e siga a gente por aqui, porque esse conteúdo é para você. Venha com a gente neste segundo episódio do Dossiê do Sono. Hoje vamos entender como os sonhos ampliaram a nossa percepção de mundo e como o espaço onírico foi povoado por diferentes crenças e perspectivas. Ao acordarmos de um sonho perturbador, provavelmente uma agitação de emoções e sensações vem à tona. Essa espécie de teatro arcaico, que não podemos controlar, surpreende pela verossimilhança. Mas logo nos acalmamos, era apenas um sonho, dizemos a nós mesmos. Imagine agora o sonho de nossos ancestrais distantes. Como deve ter sido estranho entender o que era aquele mundo que acontecia enquanto os olhos estavam fechados. Possivelmente, o enredo onírico de nossos antepassados devia ser repleto de elementos que o cercavam no ambiente, como pedras, fogo e animais, bem como as tensões do dia, ligadas ao risco de o caçador virar caça. Foi em algum momento do Paleolítico Superior, entre 500.000 e 12.000 anos antes da Era Comum, que surgiu uma divisão de mundos, o mundo físico e o mundo da alma. Essa ruptura entre realidades provavelmente se deve aos sonhos. Foi quando os sonhadores tentaram compreender o fato de verem pessoas que não estavam próximas ou que já haviam morrido. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche escreveu que, sem o sonho, não teríamos achado motivo para uma divisão do mundo. Essa singular percepção resultou em numerosas representações que ainda estão bem vivas em nossa sociedade. Sepulturas, zigurates, pirâmides. Surgiram também os ritos funerais, com corpos enterrados com adereços. Afinal, a existência, de alguma forma, continuava em algum lugar para aquele corpo imóvel. Assim floresceu a crença da vida após a morte. O sonho era a prova da continuação da vida e também seria um portal entre os vivos e os mortos. Enterros rituais marcam um rompimento definitivo da cultura humana com o funcionamento mental de outros animais, comenta o neurocientista Siddhartha Ribeiro no livro O Oráculo da Noite. Além das representações da morte gravadas em pedras, ainda perduram as que foram propagadas e fixadas na mentalidade humana. A mitologia é um dos exemplos dessa elaboração humana na tentativa de explicar, entre outras coisas, aquilo que vemos enquanto estamos dormindo. O sonho tem a posição de destaque em algumas culturas. Para os povos védicos, na Índia, o deus hindu Vishnu é representado reclinado enquanto sonha o mundo. A realidade seria, então, um sonho. Portanto, a interconexão entre o mundo da matéria e o mundo dos espíritos. Já os gregos mobilizaram alguns deuses do seu panteão para explicar o sono e o sonho. Hipnos é o deus grego do sono, irmão de Thanatos, deus da morte. Por isso, uma certa proximidade em estar dormindo e estar morto. As matérias oníricas são concebidas por Morfeu. Já as mensagens são trazidas pelos oneiros. Se eles passarem pelo portão de chifres, geram sonhos proféticos de origem divina. Mas se eles cruzarem um portão de marfim, os sonhos são enganadores. Isso nos lembra outra coisa, a crença oracular e divinatória dos sonhos, que atravessa os milênios e que persiste até os nossos dias. Pouco a pouco, ao longo da história da civilização, os sonhos ganharam destaque na vida cotidiana dos nossos ancestrais. Existem vários registros históricos da importância dada aos sonhos e de sua influência nas questões sociais. Dependendo da cultura, o papel de fazer a ponte onírica entre o mundo real e o mundo dos espíritos
era especializado na figura de xamãs. Além de receberem os sonhos, os xamãs também tinham a técnica para interpretá-los. A obtenção em sonho de autorização divina para justificar atos na realidade perpassa todo o nosso passado histórico. O caráter divinatório do sonho está presente nos principais textos remanescentes da Idade do Bronze, entre 5.000 e 3.000 anos atrás, como o Livro dos Mortos egípcio e a Epopeia de Gilgamesh suméria. Além disso, está fartamente presente na Ilíada, na Odisseia, na Bíblia e no Corão, exemplifica Siddhartha Ribeiro. Na Roma Antiga, por exemplo, a influência onírica na sociedade chegou a patamares nunca antes vistos. A crença na comunicação com os deuses por meio dos sonhos logo passou a ser utilizada na política romana. A origem divina do primeiro imperador romano, Otávio Augusto, foi revelada pelo sonho de sua mãe Ácia com o deus Apolo, que aparecia em forma de serpente. O pai de Augusto também teve um sonho revelador. Viu que o sol nascia do ventre da esposa, um presságio para o nascimento de um novo soberano. Já para os egípcios, o declínio do culto aos deuses e a crença nos sonhos foi simultâneo ao surgimento da escrita. As palavras gravadas perpetuariam as mensagens sagradas, não sendo mais necessário entrar no transe dos sonhos para ter contato com os deuses. Nos textos egípcios e mesopotâmicos, o relato da morte de deuses ocorre desde o início do registro escrito. Mas a reclamação de que os deuses teriam se calado só se tornou prevalente por volta de 1200 a 800 antes da Era Comum. Foi um período de enormes crises sociais, econômicas e ambientais, com explosão populacional, migrações, guerras, fomes, pestes, secas e outros desastres naturais que levaram ao colapso de cidades e impérios, observa Siddhartha Ribeiro. Em algumas localidades da Europa, a qualidade divinatória dos sonhos se afastou da esfera pública a partir da formação dos Estados Nacionais Europeus. De blasfêmia aos olhos da Igreja Católica, o mistério dos sonhos foi enxotado para irrelevância a partir do racionalismo do século XVIII, âmago da ciência moderna e do capitalismo. Alguns personagens históricos, no entanto, já isolavam um sonho de sua característica mística. O filósofo grego Aristóteles, mesmo nascido numa cultura em que vinculava os sonhos aos deuses, rejeitou tal ideia ao defender que a causa dos sonhos era de origem biológica. Para o filósofo grego, os conteúdos oníricos eram formados a partir das experiências do tempo em vigília. Sigmund Freud, mais de 2000 anos depois, iria avançar com a classificação do que são os restos diurnos. Como vimos, o significado oracular dos sonhos está presente nas sociedades há milênios, mesmo com os altos e baixos ao longo da história. Quem nunca acordou durante um pesadelo e se perguntou: o que será que esse sonho quer dizer? Em meio às descobertas para a fundação da psicanálise, o neurologista austríaco Sigmund Freud também se fez essas perguntas após sonhos de luto decorrentes da morte de seu pai. Esse processo de autoanálise teve papel basilar na elaboração do livro A Interpretação dos Sonhos. As proposições de Freud acerca dos sonhos foram revolucionárias frente às teorias da época. É como se Freud falasse: os sonhos querem dizer algo sim, mas não é sobre o que se falou até agora. A começar pela orientação da origem dos sonhos, ao direcionar a mente como fonte de produção. O que hoje parece algo quase senso comum, foi um raio epistemológico à época. Em vez de vaticinar o futuro, Freud começou a olhar os sonhos como uma espécie de retrovisor. Os estímulos que surgem durante o sono são os conhecidos restos diurnos psíquicos. O sonho continua a ser a realização de um desejo. Não importa de que maneira a expressão dessa realização de desejo seja determinada pelo material corrente ativo, escreveu Freud. Ao constatar que os sonhos realmente dizem muitas coisas, instigado a entrar nas profundezas oníricas, Freud notou que esse era o caminho para o inconsciente, a base do iceberg. Com os relatos oníricos de seus pacientes, foi possível reconstituir os traumas e os desejos encobertos por narrativas a princípio triviais. O que para seus antecessores parecia um labirinto confuso sem saída e sem objetivo, é a Via Régia, a avenida principal que liga a vida inconsciente à vida consciente. O sonho é o intermediário entre o mundo dos nossos sentimentos recônditos e aqueles submetidos à nossa razão. Graças a ele, podemos saber muita coisa que nos recusamos a saber no estado de vigília, observou o escritor austríaco Stefan Zweig.
A partir de então, a crença do sonho como ato revelador do destino volta a fazer algum sentido. Sonhar revela o inconsciente, que determina em grande parte os passos, muitas vezes circulares, das pessoas. Após a revolução que a teoria freudiana trouxe, o sonho passou de premonição, vaticínio de um destino futuro próximo virtualizado, à percepção, que lança luz às pedras na estrada já percorrida, os restos diurnos, os traumas e os desejos. À época da elaboração das teorias, o próprio Freud apontava para o momento em que a ciência conseguiria investigar a validade de suas descobertas, o que foi um motivo para os anti-freudianos acusarem as teorias como não científicas, por taxarem que elas não eram testáveis. Mas com o avançar dos resultados empíricos e dos científicos, diversos argumentos anti-freudianos perderam fôlego. Um desses achados empíricos foi realizado pelo neurologista Mark Solms ao fazer o passo contrário para investigar a capacidade de sonhar durante os estágios do sono, o que alguns cientistas já rejeitavam por destinarem os sonhos apenas como uma alucinação do estágio REM. Solms buscou estudar e examinar os relatos de pessoas com lesões cerebrais. Em muitos casos, mesmo quando foram acordadas durante o sono REM, os participantes se mostravam incapazes de relatar pensamentos e imagens. Então, o pesquisador chegou a uma conclusão: o sonho não está estritamente ligado ao estágio REM. Já não é mais possível, por exemplo, trivializar o significado rico e intrigante dos sonhos como inútil subproduto do sono REM. Tampouco é possível seguir aceitando que o sonho represente um encadeamento aleatório de imagens. A evidência aponta para o encadeamento imagético organizado pelo sistema dopaminérgico de recompensa e punição, um processo capaz de ensaiar, valorar e selecionar comportamentos adaptativos sem, no entanto, submeter o corpo a riscos, pois tudo é simulado no ambiente seguro e inofensivo da própria mente, comenta Siddhartha Ribeiro. Ribeiro ainda revela que o sonho é um construto fisiológico, uma trajetória específica de ativações mnemônicas orientadas firmemente pela bússola do desejo, mas nem sempre capaz de gerar um encadeamento narrativo vigoroso, emocionante ou belo. Cada sonho é um ensaio em si mesmo. Outro postulado de Freud, sobre os restos diurnos, demorou 90 anos para receber a sustentação de resultado de testes. O psiquiatra americano Jonathan Winson e o neurocientista grego Konstantin Pavlidis publicaram em 1989 um experimento com conclusão reveladora. O teste em laboratório feito em ratos mostrou que os neurônios mais ativados durante a vigília também eram os mais ativados durante o sono. O que estava sendo reverberado durante o sono era o que foi percebido com a mente desperta, ou seja, são os restos diurnos, como notou Freud décadas antes. O sono e o sonho individual repercutiram em mudanças e marcas coletivas na sociedade. Foi o sono profundo que equilibrou as nossas emoções para vivermos em grupos. O sonho edificou civilizações numa mesma direção, na crença após a morte, em que floresceram as religiões e também foi ponto de partida para a edificação de monumentos que perduram ao passar dos milênios, como as pirâmides e os igurates. A criatividade humana, que transformou pedras em monumentos, também é resultado do salto cognitivo decorrente do sono de nossos ancestrais. Percebemos isso ao lembrarmos que o que aprendemos em vigília, organizamos na memória durante o sono não REM, e esse conjunto de informações aleatórias ganha tônica de criatividade no sono REM, com as conexões mais inusitadas. Além dos exemplos construídos pela coletividade, também podemos vislumbrar outros, mais individuais. Um desses grandes feitos ocorreu após um sonho em 17 de fevereiro de 1869. O físico-químico russo Dmitri Mendeleev buscava há meses classificar e ordenar os elementos químicos presentes na natureza. Ele escreveu cada nome em cartões em separado e tentou de inúmeras maneiras arranjá-los segundo a classificação de cada elemento. Após várias horas de tentativas, não conseguiu. Exausto, o químico adormeceu sobre as cartas. Foi nesse momento que um sonho mudou a história da química. Durante o sonho, Mendeleev conseguiu visualizar todos os elementos organizados perfeitamente, posicionados pelo número atômico. A partir desse acontecimento, foi criada a tabela periódica. Se considerarmos que os sonhos às vezes trazem elementos tão diferentes entre si, dignos de construírem um Frankenstein, não notaríamos a acidental ironia. Foi numa noite de verão em 1816 que Mary Shelley, com apenas 18 anos, teve a visão onírica que se transformaria no célebre romance Frankenstein.
um dos maiores clássicos dos Beatles, também tem influência onírica. Após acordar de um sonho inspirador, o Beatle Paul McCartney estava com uma melodia na cabeça. Sentou-se ao piano e ficou surpreendido com a sequência de notas. Não, eu nunca escrevi assim antes, pensou. Desconfiado da autoria, perguntou às pessoas do meio musical se conheciam a melodia. Ainda ninguém conhecia o que mais tarde se tornaria a canção Yesterday. Das muitas referências ao mistérios dos sonhos mencionadas pelos grandes gênios da humanidade, há uma em especial do século XVII. Somos da mesma matéria, da qual são feitos os sonhos, escreveu William Shakespeare na peça A Tempestade. Nas últimas décadas, o verbo sonhar deixou seu protagonismo do mundo onírico para compartilhar significado no mundo publicitário, em que, curiosamente, se comprova: sonho é desejo. Agora, desejo de consumo. Seguindo o pensamento de Shakespeare, deixamos a pergunta: de qual matéria, então, seríamos feitos no século XXI? Esse podcast foi embasado nos livros O Oráculo da Noite, de Siddhartha Ribeiro, e Por que Dormimos, de Matthew Walker. Caso queira se aprofundar no mundo do sono e dos sonhos, indicamos essas obras. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Imago Mundi. Nos links na descrição, você vai encontrar todos os nossos canais. Inscreva-se para não perder nada e compartilhe com quem você lembrou. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário, nós lemos todos. Visite também o nosso site www.revistainspira.com. Lá temos conteúdos inéditos e se você quiser se aprofundar mais em autoconhecimento à luz da escrita terapêutica, eu te convido a conhecer os nossos livros. Os links também estão na descrição. Até a próxima!